Olá, seja muito bem-vinda à leitura do 4º capítulo do livro Mulher de Honra, da autora Karina Araújo. Vamos lá? Rejeição. Rejeição, a maior mentira do diabo. O fato de eu ter nascido em um lar desestruturado fez com que eu me tornasse uma pessoa desajustada. A semente da rejeição causou em mim males terríveis. Eu me autoafirmava o tempo inteiro, principalmente no trabalho, a fim de me sentir aceita e amada. Eu fazia tudo com perfeição em busca de ser a primeira em tudo. Nessa procura incessante de admiração, eu desenvolvi o orgulho. O orgulho, como veremos mais adiante, é um dos frutos podres da raiz que brota e forma uma árvore chamada rejeição, denunciando as desordens espirituais que ocasionam o caos. Todo ser humano tem necessidades físicas e, dentre elas, uma das mais importantes é o ambiente familiar que gere autoestima e confiança. A necessidade básica de todo indivíduo pode ser resumida em aceitação. O oposto da aceitação é a rejeição, e é essa ferramenta que Satanás usa para promover as mais diversas formas de distorção na personalidade humana. Existe um sistema chamado mundo, que é regido por Satanás e seus demônios. Estrategicamente, esse sistema impõe condições para suprirmos as nossas carências, achando que elas são necessidades. Deus não supre carências, Deus supre necessidades. A carência é uma doença. Pessoas carentes são enfermas de alma. As exigências que o mundo impõe para sermos aceitos estão longe de serem atingíveis. Com isso, o diabo sempre terá uma brecha para alimentarmos a rejeição. Ao contrário do que abordam muitas matérias sobre este assunto, a rejeição não começa na vida adulta. Não são os altos índices de adultério e repúdio entre cônjuges os primeiros contextos de rejeição na vida de um adulto. A rejeição começa dentro do útero da mãe. Infelizmente, até os dias de hoje, não há nenhuma pesquisa registrada sobre esse assunto, mas está comprovado cientificamente que um ser em gestação consegue sentir o mundo fora do útero. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da sua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Lucas 1, 41 a 44. Essa passagem bíblica comprova que os sentimentos da mãe são transferidos para as crianças em gestação. Uma mulher rejeitada pode transferir sentimentos de rejeição através do cordão umbilical. Certa vez, durante o tempo que ministrei sobre cura na alma, numa aula de rejeição, tive a oportunidade de ver o agir de Deus na vida de uma de minhas alunas. Os pais dela esperavam um menino, mas foi ela quem nasceu. Na verdade, ela nunca havia tomado conhecimento que fora rejeitada. Após seu nascimento, ela comportou-se de maneira inconsciente como se fosse um menino, na tentativa de agradar o pai. Durante toda a sua vida, ela assumiu as responsabilidades da casa e, depois de casada, continuava com as mesmas atitudes. O marido dessa moça tinha um problema de paternidade muito sério, pois havia sido abandonado.
A maneira de agir dessa moça trouxe sérias consequências no casamento. Felizmente, naquela aula, ela teve uma visão. Ela viu os pais diante do guarda-roupa, olhando para as roupinhas de um menino. Nessa visão, a mãe estava grávida, com a expectativa de parir uma criança do sexo masculino. Naquele momento, ela entendeu porque assumia tanto as responsabilidades que não lhe competiam. Com o entendimento revelado, essa moça recebeu a cura. Afinal, tanto ela quanto o marido não se entendiam. Hoje, sua luta é consciente contra a rejeição. Ela tenta se manter na posição de esposa submissa, embora no passado, inconsciente, comportava-se como um homem. O motivo disso tudo era que ela não deixava seu esposo assumir as rédeas da casa. Você pode ter consciência que é rejeitada, mas luta sem nenhum resultado, não é mesmo? Entendo que a resposta para o seu questionamento é a seguinte: o entendimento que essa moça recebeu foi gerado através da palavra. O entendimento pode ter sido gerado sem a revelação do alto. As memórias só podem ser curadas quando o Espírito Santo age na vida da pessoa que ministra. Quanto mais a mulher lutar pela aceitação, mais estará sendo vencida pela rejeição. A chave para a vitória é descansar em Deus e aprender com o Espírito Santo a ser você mesma. O preço que o mundo cobra para que nos sintamos aceitas é muito alto. Essa tentativa de atender a essas necessidades leva muitas mulheres à frustração e ao complexo de inferioridade, enfim. Esse ciclo acarreta um processo de autodesvalorização pessoal. Além do mais, ele impõe um efeito parafuso. Os valores como transparência, humildade e sinceridade são sacrificados na tentativa de projetar para os outros a imagem que gostaríamos que eles tivessem de nós. Rejeição. Uma semente. A rejeição é uma das armas favoritas que Satanás usa contra as pessoas. Ele não espera muito para começar a plantar sementes de rejeição. Ele pode ter trabalhado em sua vida por anos. Ninguém pode dar o que não tem, afinal, só teremos aquilo que buscarmos. Uma pessoa ferida é forte candidata a ferir as outras. Um rejeitado, obviamente, rejeitará outro. Um curado curará outro. Talvez Satanás tenha plantado essas sementes em sua vida quando ainda estava no ventre de sua mãe. Lamentavelmente, essas sementes a levaram a sentir-se sem valor e indesejada. A rejeição começa como uma semente que é plantada profundamente pelo diabo, para que se desenvolva e se torne uma raiz que crescerá muito e gerará outras pequenas raízes ligadas a ela. Finalmente, essas raízes se tornarão uma árvore que dará péssimos frutos como depressão, negativismo, confusão, falta de autoconfiança, ira, hostilidade, espírito controlador, criticismo, melindre, ódio e autopiedade. Joyce Meyer, em seu livro Raízes da Rejeição, diz o seguinte: a rejeição começa como uma semente que é plantada em nossa vida por meio de vários acontecimentos, como, por exemplo, uma gravidez indesejada, que é a falta dos princípios de Deus para as famílias, falta de demonstração de amor dos pais, alcoolismo. Um alcoólatra foge da sua realidade e está totalmente fora dos princípios de Deus,
e os filhos se sentem rejeitados ao serem trocados pelo álcool. Substituição de amor por coisas, quando os pais são ausentes e oferecem presentes a fim de substituir a presença. Perfeccionismo, cobrança exagerada dos pais por alguma ação, isso quer dizer rejeição, pois é cobrado da criança o que ela não pode fazer. Críticas e comparações. Criticar ao invés de ensinar é muito prejudicial. Comparações. Você parece com um fulano que também agia assim. Rejeição na sociedade. Preconceito racial, social, cultural e bullying. Essas são as principais causas da rejeição. Agora veremos os sintomas. Incapacidade de amar e receber amor, imaturidade emocional, faz tudo demais com o objetivo de chamar atenção, busca exagerada de coisas para preencher o vazio, vícios, todo vício tem como plataforma a rejeição, álcool, drogas, sexo, compras, comida, internet, solidão, pessoas que mesmo estando acompanhadas se sentem sozinhas e entram pelo caminho da autocomiseração. O medo é a própria rejeição. Autoimagem negativa, carência ou exposição da imagem para obter atenção. Isso acontece quando nos comparamos uns com os outros e damos maior valor à opinião deles. Superioridade é aquela que restringe sua comparação com aquelas em que ela se sobressai, assume essa posição para esconder sua insegurança. Sofisticação, selecionar as amizades para desenvolver sua própria imagem. Precisamos compreender que as raízes determinam os frutos. Se estivermos enraizados na aceitação e no amor, então desenvolveremos boas coisas em nossas vidas. No dicionário, a palavra rejeição é definida como o ato ou efeito de repelir, repudiar, recusar, destacar, lançar fora de si. Satanás é um mentiroso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Efésios 1, 3 a 5. Cada mulher foi criada para ser especial. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Fomos eleitas por Ele para cumprirmos um propósito. A maior bênção está na origem. Nascemos de Deus e somos frutos de seu amor. Deus se importa com você, por isso não há lugar para rejeição na sua vida. Olha o que também está escrito: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmos 139, do 13 ao 16. Deus lhe olhou e disse: Fiz um excelente trabalho. Ele planejou toda a sua trajetória de vida.
Se você está vivendo isso ou não, Ele se importa. Isso não é um problema só seu, é dele também. Sua vida não começou no ventre de sua mãe. Sua vida começou em Deus. Jesus era um homem experimentado na dor. Compreendia bem o que era sofrer. Foi desprezado e rejeitado. Você pode identificar-se com Jesus quando sente a dor da rejeição e obter dele força e cura. Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens, um homem de sofrimento e dores, e que sabe o que é padecer e adoecer. E como um de quem os homens escondeu o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. Isaías 53, 3. A necessidade de aceitação e aprovação é inerente a todo ser humano. Pertencer a uma sociedade e uma família é uma necessidade básica, e a rejeição tira isso do indivíduo, ficando uma profunda sensação de vazio. Um dia eu fui rejeitada. Por longos anos sofri a dor da rejeição. Passava horas a fio chorando, sem compreender ao menos o motivo. Havia uma dor em meu peito que era incessante, como se uma faca penetrasse no meu coração. Hoje, a rejeição não tem mais poder sobre minha vida, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Conheço meu valor. Sei que o meu valor não está naquilo que as pessoas pensam sobre mim, mas naquilo que sei ao meu respeito em Deus. Eu sou aceita por meu amado Pai Celestial e isso me basta. Toda insegurança surge pelo fato de não estarmos enraizados e firmados no amor de Cristo. Sua segurança não depende de nenhum recurso natural, muito menos de como os outros a tratam. Não coloque sua segurança em você e em nada além de Jesus Cristo. Comece a cooperar com o Espírito Santo e aprenda com ele como se desenraigar de todas as coisas que lhe darão falsa sensação de segurança e se fique no insolúvel, firme e real amor de Deus. Uma relação caótica em termos de diálogo. Muitas vezes levamos anos para experimentar a vitória sobre algo que poderia ter sido resolvido rapidamente. Você já passou viajando 40 anos tentando percorrer um trajeto em que apenas 11 dias seria o suficiente? Você já sentiu no coração em procurar profetas em vez de falar com o próprio Deus? E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Êxodo 20, 19. O povo no deserto não queria dialogar com Deus, mas com Moisés. Infelizmente, muitas mulheres vão atrás de profetas para que Deus fale com elas. Elas nunca desistem de matar a velha natureza incrédula, sem fé e insegura. Deixe a velha natureza para trás e determine que não irá desistir até que você tenha tomado posse de sua herança prometida. Olhar para trás significa rejeitar o próprio Deus. Procurar profetas? Idem. Quando o povo pediu um rei a Samuel, Deus sentiu rejeição por parte do povo. Samuel também sentiu rejeição. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Salmos 42, 7. Um rejeitado passa a rejeitar. Não olhe para trás. O passado não lhe pertence mais. O passado rejeitou tanto você, agora o rejeite. Por ter olhado para trás, a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal. Que maldição terrível esta mulher cavou quando ficou penalizada
porque Deus deu livramento à sua família. Tem coisas que Deus nos faz e pensamos que elas são como um peso na nossa existência. Na verdade, bem mais tarde, nos certificamos que tudo o que Ele faz é perfeito e agradável. A rejeição que muitas pessoas sentem, por incrível que pareça, são molas propulsoras que têm finalidade de jogarem elas para o alto, mas elas não entendem e caem no abismo profundo. Muitas se maldizem por isso. A maldição, ao contrário do que muitos pensam, não vem do diabo. A maldição é um alarme que denuncia as desordens espirituais. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, 7. O mundo espiritual se move por princípios e se estabelece por legalidade. Deus criou as leis espirituais como balizadores para as nossas vidas, e vivê-las é essencialmente necessário para que não haja desordens. Nas áreas que existem desordem, é porque falta luz, ou seja, conhecimento dessas leis espirituais. No entanto, antes de pôr ordem, Deus traz a luz. Marcos de Souza Borges, em seu livro Pastoreamento Inteligente, diz o seguinte: a maldição desempenha um serviço fundamental na realidade humana. Apesar de possuir uma conotação negativa, a maldição na sua essência é uma bênção. Vamos entender melhor esse paradoxo. Por exemplo, o nosso organismo possui uma série de mecanismos de alerta, como a dor, a febre, a ânsia de vômito e etc., para nos advertir em relação às desordens em geral que podem ocorrer. Marcos de Souza Borges. Acredito piamente que Cristo já nos resgatou da maldição do pecado, embora o sentimento de rejeição traduza algo ruim. Não devemos esquecer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você foi ou se sente rejeitado, lembre-se que tudo coopera. Quando Deus diz que tudo coopera, insere-se tudo e nada é descartado, inclusive sentimentos de rejeição. A Bíblia nos garante isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Jesus foi o mais rejeitado de dores, e mesmo assim, podemos desfrutar, depois da sua morte e ressurreição, uma vida plena através do Evangelho da Graça. Ninguém pode ser mais rejeitado que ele. Infelizmente, muitas mulheres se prendem nesse sentimento porque ainda não conseguiram ter convicção de sua origem. Ficamos olhando para o passado como se estivéssemos vivendo nele. Dessa forma, não dá para prosseguirmos olhando para o alvo que é Cristo. Se eu estiver em Cristo, sou nova criatura, rejeitando velha criatura que alimentei durante décadas. Minhas atitudes precisam mudar a partir do momento que a minha mente foi transformada através do entendimento iluminado das realidades espirituais que Jesus conquistou para mim. Hoje estou em Cristo, sou nova criatura. Rejeição nunca mais.